Olá pessoal, vamos agora para a aula de exercícios de termoquímica. Começando com o exercício da Unesp. Diariamente podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. Analise cada um dos seguintes processos sob pressão atmosférica. A combustão completa do metano, produzindo CO2 e água. Derretimento de um iceberg. Impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. Em relação aos processos analisados, pode-se afirmar que tem que ver qual é o processo exotérmico e qual é endotérmico. Então, a combustão, a gente sabe que é exotérmico sempre, por ter uma liberação de energia. Derretimento de um iceberg, que é uma mudança de estado. Como está passando de um gelo para água líquida, a gente sabe que tem que aquecer para derreter o gelo. E se tem que aquecer, tem que fornecer calor ou fornecer energia. Então, esse vai ser um processo endotérmico. E o impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H, ele vai ser exotérmico por ter o atrito com o chão e pelo impacto mesmo que o tijolo faz ao cair no chão. Ele tem uma perda de energia quando ele cai. Então, se a 1 e a 3 é exotérmico e a 2 é endo, a resposta é a alternativa B. O segundo exercício do Enem sobre a lei de ERS. O benzeno é um importante solvente para a indústria química, obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. E a energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação da entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocaloria para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de. Então, ele dá duas reações com o valor da variação de entalpia delas e pede para calcular a variação de entalpia de uma reação que contém os mesmos compostos que tem nessas reações. Então, o que a gente vai ter que fazer é trabalhar com essas duas equações, realizar algumas operações para poder chegar nessa reação. Primeiro, a gente vê se os reagentes e produtos estão no mesmo lado. Aqui o acetileno está na esquerda e aquele também está na esquerda. Mas aqui o benzeno está na esquerda e aqui na reação que a gente quer ele está na direita. Então, essa reação vai ter que ser invertida. E a gente também olha os índices, o número de mols que tem do lado de cada composto. O acetileno tem 3 e aquele está com um mol só. Então, essa reação vai ter que ser multiplicada por 3. Mas o benzeno só está com 1 aqui e aqui também está com 1. Então, aqui não vai precisar multiplicar. Só inverter e aqui multiplicar por 3. Começando multiplicando essa por 3, tem que multiplicar todos os índices por 3. Então, 3 acetileno, 15 sobre 2 oxigênio, 6 CO2, 3 águas. E aqui inverter, que estava no reagente, vai para o produto. E quando multiplica por 3 a equação termoquímica, também multiplica por 3 a variação da entalpia. E quando inverte aqui, inverte o sinal da entalpia. E depois que os compostos estão do lado correto da reação que a gente quer, com o índice correto também, a gente soma as duas equações, cortando o que tem em comum nas duas, e soma também as variações de entalpia de cada reação, para ver se vai chegar no que a gente quer, com essa variação de entalpia, dando na alternativa B.
Agora um exercício da FUVEST, de energia de ligação. Ele dá essa reação em equilíbrio, do um alceno sendo hidratado, formando um álcool, e pede para calcular com essas energias fornecidas o valor do ΔH da reação, de formação de um mol de B, que é o álcool, a partir de A, que é o alceno. Ele forneceu as energias de ligação de uma forma diferente dessa vez, mas continua sendo a mesma coisa que a gente viu no exemplo. Primeiro ver quais ligações estão sendo rompidas e quais estão sendo formadas. Aqui está sendo rompido uma ligação dupla, sendo transformada em simples, que ele passou dessa vez o valor já para transformar de dupla em simples. Está sendo rompida uma ligação da água, OH, e está sendo formado uma ligação CH aqui e uma ligação carbono-oxigênio para formar o álcool. Então, rompendo, o sinal vai ser positivo e formando vai ser negativo. É só fazer um somatório que chega no valor da entalpia. E para responder a alternativa B, ele fala que B é obtido pela reação de A com ácido sulfúrico diluído a temperatura ambiente, enquanto o A é obtido a partir de B utilizando o ácido sulfúrico concentrado a quente. E considerando as substâncias envolvidas no equilíbrio e o sinal do ΔH obtido no item A, justifica a diferença nas condições empregadas quando quer obter A partir de B e B a partir de A. Então, como a gente obteve uma variação de entalpia negativa, significa que essa reação direta de A para B vai ser exotérmica e está liberando calor. Então, não tem por que a gente aquecer e fornecer calor para ela se ela já está liberando calor. Por isso que é realizada em temperatura ambiente. E tem que lembrar que é uma reação de hidratação de alceno. E nessas reações são utilizadas ácido diluído como uma forma de catalisar a reação, porque vai ser adicionada água no alceno para formar esse álcool. E a reação inversa vai ser do álcool até o alceno, vai ser uma desidratação. Então vai ter que utilizar o ácido mais concentrado para remover essa água do alceno. O ácido ele vai fazer parte da reação. E tem que lembrar que na desidratação de álcool é utilizado o ácido sulfúrico concentrado. E por ser a reação inversa de B formando A, o sinal vai ser ao contrário, vai ser positivo, a variação de entalpia. A reação vai ser endotérmica e por isso vai ter que fornecer calor para ela ocorrer. E por isso que vai ser a quente. Agora a gente vai para uma questão da Unicamp de energia de combustão. Considerando uma gasolina constituída apenas de etanol e de N-octano, com frações molares iguais, as entalpias de combustão do etanol e do N-octano são menos 1.368 e menos 5.471 kJ por mol, respectivamente. A densidade dessa gasolina é 0,72 grama por centímetro cúbico e sua massa molar aparente 80,1 grama por mol. Na A, ele pede para escrever a equação química que representa a combustão de um dos componentes dessa gasolina. Vai ter que saber a fórmula do etanol ou do octano, depende do que você escolher. Eu escolhi o etanol porque é mais comum. Ele tem essa fórmula de C2H6O. E toda a reação de combustão tem o comburente, que é o oxigênio, e forma CO2 e água. Depois disso é só balancear corretamente aqui, começando pelo valor do carbono, 2 aqui, depois para o hidrogênio, colocando 3, porque aqui tem 6,
E por último, o oxigênio. E na B, ele pede qual a energia liberada na combustão de 1 mol dessa gasolina. Por ele falar que essa gasolina tem frações molares iguais, ela vai ter 0,5 mol de etanol e 0,5 de octano. Então, a entalpia liberada, a entalpia da reação de combustão, vai ser proporcional a essa quantidade de mols que tem de cada um. Então, é só multiplicar por 0,5 pelo valor da entalpia liberada na combustão do etanol e 0,5 pelo valor liberado na combustão do octano. E aí a gente obtém a energia liberada na combustão de 1 mol da gasolina. A última, na C, ele pede a energia liberada na combustão de 1 litro da gasolina. Aí é só fazer a regrinha de 3 para ver quantos mols tem em 1 litro dessa gasolina. Com a densidade a gente obtém que em 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos, tem 720 gramas de gasolina. E se em 1 mol tem 80,1 grama, em 720 gramas vai ter 8,99 mol. E 1 mol tem o que a gente obteve na B, libera essa quantidade de energia, em 8,99 mol, que é o que tem em 1 litro, vai liberar uma quantidade que a gente não sabe. Fazendo a regra de 3, obtenho isso aqui. E agora, para o exercício 5 da Unesp também, o dióxido de carbono pode ser obtido por diferentes reações, 3 das quais são expressas nas equações. E o calor da formação do dióxido de carbono é determinado pela variação da entalpia. Se ele está pedindo calor de formação, é só lembrar da definição do calor de formação, que é o calor para formar um composto a partir de substâncias simples. E a única reação dessas que parte de substâncias simples para formar um único composto é a 3. Então, só pode ser a C da reação 3. Agora, exercício 6 do Enem. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como hematita, magnetita e a wurtzita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação do monóxido de carbono, o CO gasoso. É utilizado para reduzir o óxido de ferro, conforme a equação química. E considera as seguintes equações termoquímicas. O valor mais próximo da entalpia da reação, kJ por mol de óxido de ferro, para a reação indicada. Então, ele dá 3 reações agora, com os valores de entalpia, e pede para encontrar o dessa reação. Então, é só fazer o mesmo processo do outro exercício, ver onde está cada composto, se eles estão do mesmo lado do que na equação que a gente quer chegar. O FeO está na esquerda, nesse caso, e o ferro está na direita aqui. Então, essas não precisa inverter. Mas os outros não dá para ver bem, porque tem várias equações diferentes. Então, a gente começa tentando cancelar algum desses compostos que não estão na equação que a gente quer. Por exemplo, multiplicando a segunda reação por 2, porque aqui tem uma hematita com 2, e somando esse com a equação 3, depois de multiplicar por 2, para poder cancelar essas duas hematitas. E realizando essa operação, somando depois as duas reações, vai realizar a mesma operação com o valor da entalpia.
e vai cancelar esse ferro 3O4, ficando com essa equação. E depois a gente pode trabalhar com essa nova equação formada para poder cancelar mais algum reagente aqui, que não tem na equação original que a gente quer. Multiplicando a reação 1 por 3 e somando com essa nova reação que a gente obteve. A reação é essa, para poder cancelar esse ferro 2O3 aqui. Somando as duas, obtém essa equação, que é bem parecida com a que a gente quer, e sempre aplicando as mesmas operações na entalpia. Mas essa ainda não é a equação original, porque aqui não vai estar por mol de FeO, vai estar para cada 6 mol. Então vai ter que simplificar ela para ficar por 1 mol, dividindo tudo por 6. E fazendo isso também vai ter que dividir a entalpia. E assim a gente obtém que a entalpia da reação vai ser próxima de menos 17 kJ por mol. E a resposta é a letra B. Então é isso na aula de exercícios de hoje. Se tiverem dúvidas, podem perguntar onde acharem melhor. E obrigada pela atenção.